Olá, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a receita do Kare Rice. Kare Rice é a versão japonesa de Curry and Rice. Você já é inscrito no canal? Se não é, por favor, se inscrevam. E também considere a possibilidade de ser um apoiador do meu canal com contribuições mensais bem pequenas. Me acompanhe também no Instagram, onde eu tenho publicado as minhas experiências com o hashtag Cozinha Experimental KT. E as novidades que vêm estão registradas lá. Também tenha sempre o hábito de abrir a descrição do vídeo, porque lá contém informações úteis para você também. Nos meados do século XIX, os ingleses levaram para o Japão o curry. Então os japoneses fizeram a versão deles, que é mais suave. Esse prato é muito comum no Japão e agora eu vou fazer a minha versão do curry, do kare. Vamos usar como ingrediente, aqui eu tenho a batata inglesa, eu peguei 4 batatas, meia cenoura, uma cenoura pequena, maçã, já descascada e cortada, e cebola. Aqui tem uma cebola inteira e mais uma metade está aqui cebola também picadinha, que nós vamos usar como tempero, fritado no início. Também vou usar nesse momento também o gengibre e o alho. Aqui eu vou usar o óleo de coco, tem 2 colheres de sopa. E o tablete que eu ensinei. Eu ensinei nos vídeos anteriores como fazer a garam masala, o kare em pó. Ensinei também o fukujinsuke, que nós sempre costumamos comer como acompanhamento do kare. Comemos ou fukujinsuke ou outro tsukemono. Tsukemono quer dizer conservas japonesas. Eu acho que aqui também ficaria muito bom, no nosso caso, o chucrute, o kimchi, alguns assim, legumes fermentados, tem sabor intenso, combinaria muito bem com o prato do kare. E cebolinha para guarnição. Hoje eu vou fazer a versão vegetariana, porque o kare, usando a carne, é fácil. Pode usar o filé mignon, que é uma carne bem macia, ou se não, por exemplo, se você usar uma carne mais dura, a 100, seria bom, cozido bem macio primeiro na panela de pressão, e quando ela estiver desmanchando assim, aí você vai usar. A versão vegetariana é difícil de você dar um sabor gostoso, eu acho difícil, eu particularmente. Então eu quero ensinar hoje a versão vegetariana. Eu vou usar como dashi, um dashi de legumes. Olha aqui, eu vou mostrar. Casca de cebola, casca de alho. Quando você vai cortar a cebola, você lava primeiro a cebola. Nesse caso, quando vai aproveitar. Lava o alho e depois aproveita as folhas. A casca da batata, da cenoura. Eu tenho aqui, eu cortei também talo de couve e brócolis, cebolinha, tem até casca da maçã. Então a gente põe água aqui, leva para ferver e sai um caldo muito bom. E vou usar também, esse daqui é o cogumelo shiitake, desidratado. Eu deixei durante a noite para reidratar e vamos cortar. Esse talinho que é mais duro, já põe aqui para fazer o dashi. E vamos cortar. Essa água nós vamos utilizar. E aqui tem a alga kombu, que é especial para fazer o dashi. Nós vamos usar esse também. E no caso hoje, eu vou usar até o próprio kombu, cortar ele fininho e vou usar para cozinhar junto. Primeiro vou ferver para tirar o dashi. Essa água eu vou colocar aqui. A água do shiitake vai lá também, nessa panelinha.
Esse eu já vou pôr aqui para a gente cozinhar também, porque ele é um pouco duro depois do cozimento dele. E esse eu ponho depois. Esse vai ser o dashi. Eu vou utilizar também um pouquinho do saquê licoroso mirim. Eu tenho um saquê licoroso mirim caseiro, que eu mesma fiz. Eu gosto de fazer o saquê mirim agridoce. Ele é adocicado, ele é alcoólico e um pouco azedo. Fica muito bom na hora de fazer os pratos, para dar uma certa acidez também. Quem fizer o workshop de vinagres vai aprender a fazer. E quem fizer o curso de miso, que é um projeto já que eu venho trabalhando, não é fácil porque demora, né, a produção do miso, do shoyu, vai aprender a fazer o legítimo, que é feito com arroz. Esse é feito de arroz também, com uma pequena diferença. Fica muito bom. Então, uma parte aqui. Se você não tiver, você não precisa colocar, tá bem? Você pode suprimir sem problema algum. Hoje eu vou ensinar também como fazer o arroz japonês Gohan. É um arroz branco, feito com o arroz oriental, que é usado para fazer sushi, todos esses pratos japoneses com arroz, se usa esse arroz oriental, da culinária oriental. Eu já lavei, a gente lava assim, esfrega bem na primeira lavagem, aí enxágua várias vezes e deixa ele de molho um pouco antes para o cozimento. Pelo menos uns 15, 20 minutos, você deixa ele repousando para depois cozinhar. É assim, o cálculo da água, aqui tem 2 xícaras desse arroz. Eu vou usar, então, 2 xícaras de água e mais meia xícara de água. Esta meia xícara de água eu vou colocar, mas ele vai evaporar durante o processo do cozimento, então estou colocando um pouco a mais. Se eu faço 1 xícara, então coloco 1,5 xícaras de água. Se eu faço 5 xícaras de arroz, então você vai pôr 5 xícaras e mais meia xícara, tá? A meia xícara para evaporar é o mesmo que você faça 10 medidas, vai ser 10 medidas de água e mais meia xícara. Não vai evaporar mais porque você está cozinhando mais arroz, entendeu? É assim. Então, quando o arroz levanta a fervura, às vezes ele começa a ferver mais num lugar e menos no outro. Então, a gente dá uma misturada nesse momento, para misturar bem esse cozimento, e abaixa o fogo daí para frente, marca 10 minutos no timer e abaixa o fogo para o mínimo. Cumprido 10 minutos, você desliga o fogo e deixa outros 10 minutos sem mexer com a tampa fechada. Então, nós vamos fazer. O dashi já está cozinhando aqui. Não quero pôr muita água para não diluir demais o sabor. Aqui estão os shiitake. E agora vamos colocar o arroz para cozinhar. Para cozinhar o arroz, a panela tem que ser muito grossa e pesada. Vamos colocar a água, uma medida, 2, tá derramando um pouco, não faz mal, 2,5. Aqui eu já vou colocar também o kombu.
arroz já começou a ferver agora, no fogo máximo aí de intensidade. Vamos então dar uma mexida, uma leve mexida. Fechar. Baixar o fogo para o mínimo e marcar 10 minutos. Deixa eu virar esse cabo para cá, que é um perigo. Eu já vou desligar também o caldo que está fervendo, dá uma acalmada aí. Eu vou passar esse caldo para cá, para essa panelinha. Vou começar aqui o cozimento. Primeiro vou colocar o óleo. Nós vamos fritar essa cebola até ficar bem transparentezinha. Eu vou colocar agora a cenoura e a batata, que demora mais tempo no cozimento. Vou baixar o fogo. Eu vou colocar esse caldo que está junto com o shiitake e o kombu. Estamos de olho aqui no arroz. Ainda falta 2 minutos. O fogo está super baixo. Tem alguns fogões que não fica assim com o fogo bem baixo. Aí o que você vai fazer? Todo fogão é possível você fazer. Você põe no fogo máximo, vai girando do contrário, como se fosse desligar o fogo. Aí vai girando, girando. Aí você vê que o fogo ficou bem fraquinho. Aí para de girar. Aí então o seu fogão fica com foguinho bem baixo, que é útil nesse caso aqui de cozinhar o gohan. Vamos desligar o fogo. Eu estou enxergando daqui que ele está bem molhado ainda. É assim mesmo. Deixa fechado mais 10 minutos. E aqui vai cozinhar no fogo máximo. Eu vou colocar agora a cebola e as maçãs. A maçã, ela dá um adocicado no prato, então fica muito gostoso. Só que não vamos cozinhar muito. E a cebola também traz doçura. Vou precisar de um pouco mais de água aqui. Eu vou pôr essa água fria mesmo, porque eu tô sem água quente. Mas seria bom era colocar uma água quente aqui. Mais 2, 3 minutinhos aqui. Deu os 10 minutos, agora sim posso abrir. Com o ohera, isso chama ohera, é próprio para mexer o arroz. Vamos trazer a parte do fundo para cima e fazer assim. Tá bem bom, vai ficar perfeito. Não grudou nada no fundo.
Olha que maravilha, a gente consegue fazer um arroz gohan muito bom, mesmo sem a panela de cozinhar gohan. Vou já servir aqui no tchamam e deixar esfriando. Eu vou colocar aqui um pouco de sal. O mirim. Os tabletes, por causa do calor, derreteram tudo. Eu coloquei aqui o equivalente a mais ou menos 3 tabletes. Aqui vai de gosto mesmo. Se você gosta mais forte, um pouco mais de pimenta, você pode colocar agora e dar uma saborizada aí. Já engrossou o caldo. Eu já vou desligar e vamos experimentar. Tá bom. Pra mim tá bom o sabor. O sal também tá bom. É uma delícia. Aqui a gente coloca essa delícia. Mais caldo. E um pouco desse fukudim zuke, a conserva de legumes. Muito gostoso esse fukudim zuke. Então não deixe de assistir o vídeo de como se faz a garam masala e o curry carê em pó, que eu ensinei como se faz. E com ele a gente faz os tabletes. Esse tablete é específico da culinária japonesa e que a gente faz um composto aqui com ervas aromáticas e o carê e o curry, pó do curry. Então fica uma delícia, é muito especial e vale a pena a gente aprender como faz, ok? Então este foi o vídeo. Um grande abraço, até o próximo!